Olá, você está no último episódio da sexta temporada da Reconnect. E para brindar esse término de temporada, nós preparamos um programa especial, onde o Bernardo passa para o outro lado da bancada e conversa com o padre sobre um tema polêmico, mas necessário, o Exu. Então é um padre e um pai de santo falando sobre Exu, tá imperdível, né? Eu vou dar um spoiler para vocês. A gente já começou a gravar a sétima temporada da Reconnect, vamos voltar para o estúdio e vem muita coisa boa por aí. Então fica aí e se reconecta com a gente. Hoje nós vamos conversar com o pai Bernardo sobre... Eu vou utilizar a palavra personagem, tá, pai? Me perdoa, eu não conheço muito vocabulário. Sobre uma personagem, uma entidade, um orixá, talvez, que ele é difícil de definir. E talvez, se ele fosse definido, ele não teria graça. Né, como todas essas coisas que nos transcendem. Ele é capaz de produzir diversas emoções nas pessoas. Em alguns produz medo, em outros produz muita alegria. Em mim produz muita curiosidade, muito desejo de saber, né? Pois, como diz um poema atribuído a Jorge Amado, ou talvez seja dele, não sou preto, branco ou vermelho, tenho as cores e formas que quiser. Não sou diabo nem santo, sou Exu. Mando e desmando, traço e raço, faço e desfaço. Estou e não vou, tiro e não dou, sou Exu. Passo e cruzo, traço, misturo e arrasto o pé. Sou reboliço e alegria. Roda, tiro e boto. Laro Exu. Então, nosso personagem de hoje é o Exu. Então, pai Bernardo, nós vamos falar dessa personagem tão interessante dentro da Umbanda, mas acredito que ela se faz presente também em outras manifestações das religiões afro. Mas antes da gente começar, pai Bernardo, quem é você? Quem é você? Como é sua caminhada na religião? Você como sacerdote, como apresentador, como escritor também. Então, queremos conhecer você, pai. Então, vamos lá. Eu sou Bernardo Duarte. Né? Estou na religião há quase 15 anos. Né? Nessa caminhada, sempre busquei muita informação. Nunca fui um bandista de uma gira só. Eu era 24 horas um bandista, ávido pelo saber, né? Nem sempre fui um bandista, nasci de berço católico. Logo começaram algumas manifestações mediúnicas em média pequena, né, com 10 anos. Depois minha mãe me levou para o centro espírita para tratar a criancinha com problemas, né? Então fiquei no centro espírita um tempo, depois voltei, passei mais 4 anos, me distanciei do kardecismo, do espiritismo, e por um motivo familiar, né, encontrei a Umbanda, né, e só que eu sempre fui muito questionador, por quê? Nisso eu trabalhava no Banco Internacional, já era graduado em administração, né, passei 12 anos no mercado financeiro. Né? Então, o senhor era o dinheiro, né? O dinheiro era meu senhor. E aí eu estava realmente distante da espiritualidade, né? Quando houve esse problema de cunho familiar, eu descobri a Umbanda, então entrei a fundo, mas sempre fui muito questionador, como eu disse, e fui estudar outras coisas a fundo, né? Então, por que o passe funciona? Por que existe incorporação? O que é a incorporação? O que é a Umbanda? Por que precisa desses elementos? Então, fui cursar ciência da religião, fui me certificar em ciência da religião em Harvard, cursei mecânica quântica para entender como é que a física explicava os fenômenos mediúnicos, os fenômenos paranormais, né? E aí fui mestre em Reiki, sou mestre em Reiki, estudei Reiki bastante tempo. Mas sempre eu nunca vi a Umbanda ou nenhuma religião como uma verdade absoluta. A Umbanda é uma religião que eu amo, é uma religião onde eu encontrei um caminho para servir ao próximo. Mas tá, e as outras tantas religiões? Aí o Bernardo foi estudar sobre algumas, né? E sempre quando eu
né, saía em casal, eu com minha esposa, o Roberto Leão com a esposa dele, a gente sempre falava sobre espiritualidade, ele na visão muito humana, ele tem uma visão, o Roberto é um cara muito humano, é só coração, né? Estudante de psicanálise, historiador. Então, ele com uma visão humana e questionadora de um bom historiador, né? E eu sempre com a visão mais pragmática, religiosa, né? E física da coisa, né? E as nossas esposas ficavam se entreolhando, abandonaram a gente aqui para ficar conversando os dois, né? E aí ela, por que vocês não montam um podcast para falar sobre religião, para falar sobre crenças, sobre espiritualidade de uma forma geral? A gente gravou 3 episódios do podcast, que já era Reconnect, nunca foi ao ar, nenhum desses 3 podcasts. A presidente da TVC, que é afiliada da TV Cultura, ficou sabendo desse nosso projeto, nos convidou para uma reunião. Quando ela nos convidou, eu falei, não, o que é que eu fiz de errado, né? E ela nos convidou, foi uma grata surpresa. Eu não gostava nem de tirar foto, né? Quem dirá gravar um programa de televisão. E aí ela, olha, eu quero exatamente esse podcast em forma de programa de TV. E pra gente foi um grande desafio, né? Principalmente porque a primeira entrevistada foi a Monja Cohen, né? Então, pô, era um grande desafio. Eu não sou repórter, não sou jornalista, eu tinha questionamentos. E que isso foi me somando muito, porque para entrevistar uma monja budista, eu tinha que estudar sobre o budismo. Para entrevistar um sheik muçulmano, islâmico, eu tinha que estudar sobre o islamismo. Para entrevistar um Hare Krishna, eu tinha que estudar sobre o assunto, né? Isso foi me engrandecendo muito. A história do livro começou aqui, o terreiro, eu não pensava em ter terreiro, né? Eu servia no terreiro onde eu fui feito. E aí, de uma hora para outra, me surgiu aquele negócio, aquela vontade de ter o meu serviço, né? E aí os filhos foram entrando, o terreiro foi crescendo muito rapidamente. Foi espantoso. Eu falei, cara, quem é que vem pro meu terreiro? Ninguém, né? Acabou que o terreiro cresceu de uma forma espantosa, né? E entravam filhos de santo, todas as reuniões entravam filhos de santo, né? E eu sempre tive uma máxima, aqui no meu terreiro não tem porque é. Se você perguntou, tem que sair com a resposta, se eu não souber eu vou estudar para lhe responder. Tá? E aí os filhos iam perguntando e um filho de santo meu falou, pai, em vez de você estar toda hora explicando, faz uma castilhazinha, um negocinho para entregar para o filho que acabou de entrar, você dá aquelas informações básicas de Umbanda. Né? Eu pensei, não, beleza. E aí o tema foi o que eu gostaria que alguém tivesse me dito nos primeiros 2 anos de Umbanda, que eu tive que descobrir sozinho, com a prática. E aí eu fui começando a escrever essa apostila, né? Saiu um livro, né? Já tinha dado 130 páginas. Aí eu, não, quem é que vai editar isso? A primeira editora que eu mandei, bora, eu edito. Eu, não, tem gente mais louca do que eu, né? Nesse planeta. Né? Mas como eu te disse, meu irmão, eu já fiz um culto evangélico dentro do terreiro. Dentro do meu terreiro, eu fiz um culto evangélico. Já convidei pessoas de outras religiões para vir, ainda não deu liga no horário, mas para vir falar sobre suas religiões. Né? Por quê? Porque como eu te falei, a Umbanda é o meu caminho de servir. Tá? Mas aqui no terreiro, nunca eu vendo como único caminho. E nem eu vendo que tem que ser um caminho só. Você pode servir através da Umbanda, entender os seus fundamentos e ancestralidade, tá? E entender de Bíblia, entender de Bhagavad Gita, entender de Torá, entender qual o problema. Uhum. Né? Então a gente não constrói barreiras, como você bem falou, a gente constrói pontes. E está tudo interligado, se você souber olhar pelo prisma correto. Né? Uma coisa interessante, pai, que quando eu convidei você para fazer a live, né, já vinha discutindo o tema sobre Exu e sobre religiões afro-brasileiras,
alguns colegas um pouco mais conservadores, né, e de outras igrejas falam assim, mas você vai falar disso aí, fala de teologia, fala de não sei o quê. Eu falei, cara, já tem muita gente falando de Jesus, aliás, nem falando o que Jesus fala, falando coisas que eles acham que Jesus disse, né, ou que Jesus que não tem nada a ver com o Evangelho. E dentro da minha prática, dentro da Humanidade Livre, nós temos essa questão que é muito próxima do seu terreiro, que é nós não temos um dogma, nós temos o desejo de aprender, o desejo de continuar pesquisando, né? E eu me lembro que quando eu cheguei no Brasil, pessoal, agora descobriram que eu não sou mineiro, né? Então, quando eu cheguei no Brasil, na faculdade eu tive um professor, e agradeço muito a ele, porque éramos alguns alunos estrangeiros, e ele falou assim, pessoal, vocês têm que pegar um dia e tem que ir para alguma religião daqui, para vocês conhecerem. E aí eu falei, eu já tinha escutado falar do Chico Xavier, eu já tinha escutado falar do Candomblé, mas não tinha ouvido da Umbanda. E aí falou assim, poxa, que legal, fui pela minha primeira vez no ano 2001, eu estive num terreiro de Candomblé aqui em São Paulo. E eu fiquei maravilhado com as vestes, maravilhado com os cantos, né? Ficamos a noite inteira lá com um grupo de religiosos, éramos religiosos de uma igreja que eu pertencia anteriormente, e o que eu mais gostei foi que no final do encontro serviram uma feijoada maravilhosa. Foi demais, né? Às 5 da manhã comi feijoada, eu falei assim, não, isso aqui é diferente, isso aqui é muito diferente. Depois eu fui fazer um curso... Tem isso, assim, como você falou, ontem eu estava, como eu falei para você antes, né? Ontem eu estava almoçando com um amigo pastor evangélico. Hoje de manhã eu estava ao telefone com um irmão sacerdote de Umbanda, e hoje à noite eu estou aqui batendo papo com um irmão padre. Então é isso. Viva a pluralidade, a laicidade. Mas nenhum deles queria te converter, né? Não. Aí é. Viu? Essa é a melhor coisa. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Pai Bernardo, eu já estive, e confesso, já fui a algumas giras, como eu te falei anteriormente, já fui em algumas giras de Preto Velho, que eu acho maravilhosa a gira de Preto Velho. Não sei porquê, me identifico. E, claro, dentro dessas giras eu vou com aquele meu olhar de religioso, mas também não posso deixar de ter meu olhar de pesquisador, meu olhar de curiosidade, né? Sim. E eu percebi dentro daquilo que eu consigo entender que há uma hierarquia das entidades, né? Começam uns cantos e quando essas entidades começam a se fazer presentes, algumas delas não falam e outras que vêm posteriormente, elas se falam e elas fazem aqueles atendimentos às pessoas. Então, os malandros, os ciganos, o preto velho, né? Como funciona essa hierarquia dentro da Umbanda? O que é orixá? O que é uma entidade? E dentro dessa categorização, onde que a gente coloca esta personagem que é o Exu? E quem ele é? É possível dizer quem ele é? É possível explicar um pouco? O áudio tá bom para vocês? O áudio tá para mim está bom. Para o pessoal que está por aqui, se vocês estão ouvindo bem, manda um oi. Recebi um feedback, tá abafado, eu vou segurar mais um pouquinho perto da boca. Então vamos lá. Exu. Exu, a palavra Exu, vem do Yorubá, tá? Do povo Yorubá, do povo iorubano, tá? Porque dentro da nossa consciência brasileira, de muitas pessoas, a África é um país, é uma cidade, né? Só que a África, ela tem mais ou menos 1.500 grupos e subgrupos étnicos. Então, quando eu falo do povo iorubano, eu não estou falando de um país também. É de um grupo étnico. Tá? Quando eu falo de povo banto, também. Então,
Para o Brasil, vieram basicamente dois grupos muito fortes, os povos iorubanos e os povos bantus. Os povos iorubanos, eles cultuavam orixás, eles cultuam orixás, que são divindades arquetipadas ou sincretizadas com pontos da natureza. Por que eu digo sincretizadas? Porque, por exemplo, orixá, o orixá Iemanjá, orixá Iemanjá, que é uma Iabá, Iemanjá é a dona das cabeças, ela representa a vida, é a qualidade da vida. Como os seres humanos nasceram da água, a Iemanjá está onde? No mar. Oxóssi representa o conhecimento. Como é que ele foi arquetipado ou sincretizado? De onde vem o nosso conhecimento ancestral? Das matas, da cura das ervas. Então, o povo iorubano trouxe a cultura dos orixás. Para o povo iorubano, Exu é um orixá. A palavra Exu significa esfera, porque não tem começo e não tem fim. O orixá Exu ele é responsável pela comunicação dos humanos com seus orixás. Por isso que a saudação é Laroye Exu. Né? Porque o que é que significa Laroye Exu? Salve o mensageiro. Ele é que leva a comunicação, os pedidos dos humanos para os orixás, para os demais orixás. Tá? Só que o orixá na cultura banto, a forma iorubana de lidar com sua espiritualidade é através do culto dos seus orixás. Eles recebem a energia do seu orixá e dançam. O orixá, enquanto está no médium, ele não fala, ele só dança. A consulta para o povo iorubano, que aí daí surgiu o candomblé, é através de oráculos. No caso, o Ifá, o jogo de búzios. Então, a consulta, você não vai para uma gira ou um encontro no barracão de candomblé esperando ser consultado por um orixá. A consulta se dá através dos búzios. Ponto. Para o povo iorubano. Para o povo banto, tá? Para o povo banto, não. A forma que o povo banto se relaciona com a sua espiritualidade é através da incorporação de seus ancestrais. É a forma banto. Os bantos majoritariamente vieram para o Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro. O povo iorubano, majoritariamente, foram para a Bahia. Por isso que na Bahia é tão forte o candomblé, o culto ao orixá. No Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro, talvez sejam mais fortes a Umbanda, que é mais forte a origem banto. A origem da cultura de receber, vamos dizer assim, né? Ou consultar as pessoas que precisam, ou curar as pessoas que precisam através da incorporação de seus ancestrais. Tá? Uau. Então, para o povo iorubano, o Exu é um orixá. Uhum. Não se recebe Exu no candomblé. O orixá Exu não se recebe. Não se incorpora o orixá Exu. O Exu fala através do oráculo. Tá? Então, partindo desse princípio que o povo banto não conhecia o orixá Exu e que a incorporação ela é inerente ao povo banto na África, o Exu que se trabalha na Umbanda não tem nada a ver com o orixá Exu iorubano. Absolutamente nada a ver. Tá, Bernardo, se o Exu iorubano é um orixá que não se comunica, não se recebe o orixá Exu, né? E por que foi unido no povo banto a história do Exu? Uhum. Vamos lá. Na formação
da Umbanda. A Umbanda, ela é uma coxinha de retalhos, né? Que tem o povo banto, a cultura banto de incorporar os seus guias, a sua ancestralidade. Nós temos a bruxaria ibérica, nós temos a pagelança indígena, nós temos o kardecismo, nós temos uma herança forte kardecista, principalmente no quesito de cultura reencarnacionista, visão de vida e morte, o usar o branco, tá? O secretismo também religioso, muito secretismo religioso. Nós temos uma forte influência islâmica. Para quem não sabe, quase 30% dos negros que vieram da África eram negros muçulmanos, chamados mussurumins. Daí nós herdamos a palavra atabaque, que vem de al-tabaque. O equeté, que nós usamos na cabecinha, aquele gorrinho, vem do islamismo, dentre outras coisas. Tá? Então nós temos também a cultura islâmica, nós temos a bruxaria ibérica, nós temos a pagelança e nós temos também o povo iorubano caminhando em paralelo dentro de algumas vertentes de Umbanda. Tá? Falar de Umbanda e Candomblé como uma coisa só, hoje em dia é quase que impossível, porque existem vários tipos de Umbanda e vários tipos de Candomblés. Tá? Então vamos lá. Beleza, Bernardo. Para o povo iorubano, Exu é um orixá que não se incorpora, que ele se comunica através de jogo, de oráculo. Tá? Significa esfera, porque não tem começo nem fim, ele é o mensageiro que leva a comunicação dos encarnados para o mundo superior. E o Exu da Umbanda? Exu da Umbanda, ele foi unido, ele foi chamado de Exu, porque são entidades, são guias, é uma corrente de espíritos que são focados no serviço de proteção ao templo, proteção aos médiuns, proteção ao ser humano. Então, como o Exu Orixá era responsável pela comunicação, era responsável pela proteção dos templos iorubãos, e essas entidades começaram a se apresentar como grandes protetores dos templos, protetores das reuniões, protetores dos terreiros, né? Sincretizou com o Exu. Tá? Quando, na verdade, o povo banto, ele não cultua Exu, cultua Inquices, que tem características próprias, aproximadas dos orixás iorubãos, só que não são orixás. A própria palavra, por exemplo, pombogira. Ah, pai, minha pombogira. Pombogira vem de um Inquice banto, que significa Pambonigila, que na verdade é um Inquice masculino, não é feminino. Só que se o Exu na Umbanda era uma entidade, um nome masculino, existia ainda o patriarcado, o machismo que não pode para ele. Exu masculino, Exu macho, Exu fêmea? Não. Qual é o Inquice banto da proteção? Pambonigila. Pambonigila é o Inquice responsável pela proteção dos encontros feitos pelos povos bantos. Então também é igual a Exu, não é não? É o mesmo fator de trabalho. Então virou-se quem é homem, Exu é uma palavra máscula. Pambonigila é uma palavra mais feminina. E na sua corruptela virou Pombogira. Que interessante. Virou que Pombogira. interessante. Só que na verdade é Pambonigila, que é uma entidade masculina responsável pela proteção. E por que que Exu fica do lado de fora? Os assentamentos, as casinhas, nós chamamos de tronqueiras, ficam do lado de fora. Qual o serviço dele? Não é proteger? Você coloca o vigia dentro de casa, você coloca fora de casa. Não é porque ele não é merecedor de estar no templo. É porque ele fica do lado de fora para vigiar, para proteger. Ele é o senhor dos caminhos. Seja como orixá, seja como entidade.
que para a Umbanda, isso é já uma cultura banto, os guias que nós recebemos nos terreiros de Umbanda, perdão, já tiveram encarnação na Terra. Uhum. E por conta de sua evolução, né, optaram ou foram escolhidos, aí depende da crença de cada um, é o guia, é o que a Igreja Católica, por exemplo, chama de anjo de guarda, né? É o guia protetor, é o guia terra-terra. É a entidade mais próxima do ser humano, Exu. É aquele que leva a comunicação, é aquele que leva os pedidos. Pai Bernardo, em que momento, considerando toda essa informação que você, por exemplo, agora me passa, eu não estou vendo, dentro da sua explicação como sacerdote, eu não estou vendo nenhum tipo de elemento negativo dentro do Exu, que a gente possa dizer, olha, esta entidade é uma entidade ruim, é uma entidade, vou utilizar um termo cristão, pecaminosa, é o diabo. Em que momento esta entidade começa a ser demonizada? Nós sabemos, por exemplo, que no cristianismo a figura do demônio é uma figura que é herdada do zoroastrismo, porque são os zoroastristas que já começam a pensar nesse binômio de bem e mal, de um Deus e de um demônio. A forma como se apresenta posteriormente o demônio, de ser pintado de cor vermelha, ela vem dos deuses gregos, de Sete, que é um deus grego, um deus egípcio, e ele é pintado de vermelho. O tridente, que muitas vezes o demônio carrega, ele também vem da mitologia grega, vem também de alguns deuses egípcios, vem de alguns deuses nórdicos também. Então, essa construção da personificação do diabo, como nós falamos hoje, dentro do segmento de Jesus, dentro do cristianismo como religião. Quero fazer aqui uma diferença, pessoal. Quando eu falo cristianismo, estou falando da religião institucional, com dogmas, com todo esse tipo de coisas, tá? Essa personificação ela é criada com o tempo, né? Tanto que, por exemplo, até o século XI da nossa era, a figura do diabo, ela começou a ganhar, a partir do século XI, ela começou a ser relacionada com um bicho. Antes disso, ela tinha uma representação humana, um demônio como uma representação humana, né? E em que momento esta figura do Exu, na sua opinião, nos seus estudos, ela começa a ser relacionada com o demônio? Vamos lá. Primeiramente, o povo iorubano, né, quando os católicos foram catequizar lá os negros africanos em loco, né, o povo do Congo era comandado pelo rei Manicongo. E o rei Manicongo foi catequizado. Né? Ele foi catequizado pelos padres, pelos emissários, né? E ele ordenou que toda a sua tribo, todo o seu povo também virasse católico. Os que não abrissem mão vinham para o Brasil como escravos. Tá? Esse é o primeiro fato. Quando eles vieram para o Brasil como escravos, eles já cultuavam o Exu, já tinham as suas crenças, e foi muito uma maneira de resistência, porque o Exu era considerado demônio. Se eu cultuo o demônio, se eu tenho demônio, eu vou dizer, cuidado, eu sou adepto do demônio, se você me chicotear. Então, o próprio negro usou para sua proteção
esse arquétipo criado pela Igreja Católica como uma forma de se proteger. E que se foi agravando. Por quê? Porque quando os emissários chegaram na África, viram a imagem de Exu. Qual é a imagem de Exu? Um orixá negro, com um saiote vermelho, segurando um tridente e um falo, o órgão sexual masculino. Por quê? O preto é a frequência de luz que absorve todas as outras. Ou seja, papel de Exu, absorver energias negativas. E o vermelho, o desejo, a paixão, o desejo de realizar, o desejo de vencer. Né? E o órgão sexual nada mais era do que a procriação. A procriação do desejo, a procriação do bem, a procriação da sabedoria, a procriação de orixá, a procriação do mundo. Era só isso. E o tridente vamos lá para os 3 aqui. Fogo, ar, água e o de baixo, terra. Os 4 elementos simbolizados. Tá? Aí piorou, porque um danado de um bispo iorubano, chamado Samuel Crowther, em 1842, foi fazer a primeira tradução da Bíblia para a linguagem iorubana. E ele trocou as 38 vezes que aparece a palavra Satanás e as 54 vezes que aparece a palavra demônio, trocou por Exu. Em sua tradução livre. Ou seja, na Bíblia iorubana, o primeiro bispo iorubano, que era o Samuel Crowther, quando foi fazer a sua tradução da Bíblia, né, em 1842, traduziu demônio, Satanás ou Exu. Né? E que não tem nenhuma relação com o termo original do grego, inclusive, tanto de demônio como Satanás. Zero. E é importante dizer que nem o povo banto, nem o povo iorubano acreditam em um opositor a Deus. Nenhuma. O povo iorubano nomenclatura Deus como Olodumare e o povo banto é Zambi. Né? A nomenclatura para Deus, é o Deus Supremo. Em nenhuma das duas culturas existe um opositor a Deus. Né? As duas culturas acreditam que o mal vem do ser humano, que nós colhemos o que nós plantamos, que nós podemos sim emanar o mal e fazer o mal para nós mesmos ou para o próximo. Mas não existe uma figura central como existe no catolicismo, que existe demônio. Né? Aí, como os católicos tinham Jesus como a parte boa, viram que nem na cultura banto, nem na cultura iorubana se tinha um opositor a Deus, quem era que ia ser o papel do mal? Quem carregava um falo vestia preto e vermelho. Exu. Certo. Exu. Tinha que ter um opositor a Deus. Né? E aí, e o pior de tudo isso é que nessa história do próprio povo do Axé ter vindo licitamente, claro, assim, eles estavam se protegendo, usaram isso como uma ferramenta de escapar das chicotadas, né, de resistência. Só que muitos umbandistas e candomblecistas carregaram isso por muitas décadas e décadas e décadas. E até hoje se vê um umbandista e candomblessista tratando Exu com certo cuidado. Alguns, numa visão ignorantes, do meu ponto de vista, né, tem Exu como fazedor do mal também. Tá? E não é. Não faça isso comigo não, que você vai se ver com o meu Exu. Meu Exu faz e acontece, como se o Exu ele fosse tanto o que ficou na Umbanda, né, e não tem nada a ver com o Orixá Exu, como o Orixá Exu fizesse um mal. Como se precisássemos de alguma entidade para fazermos mal ao próximo ou a nós mesmos. Nós não precisamos.
Não, eu fico perguntando até que ponto, né, a própria entidade, o próprio Exu, ela se presta para satisfazer os desejos negativos que a nossa liberdade tem, né, de fazer o mal para outra pessoa, né? Quando eu assisti um filme, Pai Bernardo, quando foi lançado, que é o filme Cidade de Deus, certo? E nesse filme nós temos uma figura famosa que é o tal de Zé Pequeno, né? Com o amigo Bené. E eles são os ladrões da cidade de Deus, e eles querem ter grana, eles querem chegar a ter dinheiro como a outra turma, né? E eles falam assim, olha, nós temos que tomar as bocas desse pessoal aí. Matar todo mundo, roubar e vamos traficar. E aí pergunta assim, olha, mas quando que a gente começa então? O Bené pergunta para o Zé Pequeno. Ele fala assim, hoje mesmo. E aí eles passam uma cena do filme onde eles vão a um tipo de um cemitério, onde há uma figura muito parecida com um preto velho, né? E aí ele começa a falar algumas coisas, né? Laro Exu, Exu Diabo. E aí assim, aí ele batiza com um novo nome ao Dadinho, que passa a se chamar de Ser Pequeno, né? Recebe uma guia, né? Que ele pode fazer de tudo menos furunfar com a guia, senão ele morre, né? E aí eu penso que no imaginário das pessoas que já acreditam que Exu é do mal, esse tipo de filmes também não ajudam a piorar essa imagem. E a outra coisa que eu me lembro é daquela série Me Chame de Bruna, que tem o pastor Cícero, e que na frente da igreja do pastor Cícero tem o terreiro da dona Samira. E eles saem, os dois ficam no meio da rua, com cada um com seus devidos séquitos de seguidores, né? E ele começa a insultar, a senhora não cuida das coisas de Deus, porque a senhora tem que se converter. Aquele discurso fundamentalista de alguns religiosos, né? E ela começa a cantar um ponto de Exu. De Exu Tranca-Rua, se mal não lembro, né? E aí ele começa a passar mal. E começa a sentir falta de ar. E não sei o quê. E começa como que tem quase a desfalecer, né? De que forma os meios de comunicação, os filmes, as entrevistas com esse tipo de pessoas que pensam o Exu como uma figura do demônio, uma figura ruim, de que forma isto atinge vocês no dia a dia dos terreiros, no dia a dia da vivência da sua religião? Eu acho que é muito negativo, tá, meu irmão? Por quê? Porque eu acho que geralmente as pessoas que fazem esse tipo de comentário, ou fazem esse tipo de filme, não tem nem lugar de fala ou conhecimento para fazer. Né? Porque nem o orixá Exu iorubano e nem o Exu que hoje nós cultuamos, saudamos na Umbanda, nenhum tem esse papel de anjo vingador. Nenhum Exu ele é escravo de ninguém. Nenhum Exu se vende por uma cachaça e por uma carteira de cigarro. Se você quiser, depois eu explico porque tem esses elementos. Mas Exu, dentro da Umbanda, se nós acreditamos que ele é um espírito que, devido à sua evolução, preferiu continuar seu processo evolutivo servindo e ajudando as pessoas do outro lado, tá? Para que ele vai ser meu anjo vingador? Né? Então continua-se com aquela visão que tudo que eu cometo de errado foi o demônio que fez, e agora se complementa essa visão com que eu não sei nem me proteger mais, porque se eu quiser me proteger, tem um Exu para me proteger. Ou seja, eu sou um mero espectador da minha vida. Eu não sou responsável pelo que me acontece de ruim e nem sei me defender. Né? Então, as pessoas que provavelmente escrevem esses textos ou falam em
em lives ou programas, ou escrevem esse tipo de coisas para a TV, não têm o mínimo conhecimento do que é Exu, ou da ancestralidade da cultura de Exu. E tem gente que até tem o conhecimento, mas quer ser o Dark Side. Meu Exu faz e acontece. Uhul, não mexe comigo. Aqui meu Exu come caco de vidro, anda sobre não sei o quê. Besteira. Exu não é ciência. Exu não vem para a Terra para provar que ele no médio vai andar sobre caco de vidro, vai comer vidro, vai... Não tem essa necessidade. Podia-se ter no passado, que existem relatos de médiuns no passado que faziam isso, né? Mas no meu ponto de vista, isso era muito mais uma questão de época para se provar a existência, que hoje, no meu entendimento, não se precisa mais, né? E tinham que realmente fazer esses fenômenos paranormais, extrafísicos, para se provar a existência de algo além. Como, por exemplo, no kardecismo. O espiritismo nasceu das mesas rodantes ou girantes na Europa. As mesas levantavam e rodavam. Você vê hoje em dia isso no centro espírita? Você não vê. Não. Era necessário quebrar esses paradigmas com choque, chocando. Eu vou te provar que isso existe. E o ser humano só acredita se for algo realmente que choque. Né? Ou então ele não se permite fazer novos sinapses cerebrais. Né? Então, hoje não tem mais necessidade. Hoje não tem necessidade de um Exu vir como não tem necessidade de se girar a mesa em centro espírita, não tem mais necessidade de um Exu fazer acontecer, de mostrar não sei o quê. Os verdadeiros milagres estão na cura. Na cura dos consulentes, né? E no desenvolvimento moral dos participantes, sejam de Umbanda ou de Candomblé. Aí está o verdadeiro milagre. Porque eu não vejo nenhum sentido de um Exu comer vidro, de um Exu fazer outra pessoa se tremer todinha. Eu não vejo nenhum sentido. É um desprendimento de energia para nada. Absolutamente para nada. Mas, Bernardo, nós estamos em um país que se diz um país laico, certo? Onde nós escutamos cada vez que o país é laico, mas nós escutamos candidatos com títulos de pastor, de padre. Até agora não vi de pai de santo, mas imagino que deva ter também. E aí, eu te pergunto, em um futuro, nós podemos, ou como você veria, a criação imaginária de uma bancada das religiões afro-brasileiras no Congresso Nacional, lutando pelos direitos, e como você veria um candidato gay da periferia, ubandista, e que diga sem problemas: eu sou da periferia, eu sou umbandista, eu não sou cristão, porque o Estado é laico, então minha religião não deve interessar para exercer o poder político, certo? Como você vê isso? Você vê que há espaço dentro da atual política ou dentro do que aconteceu anteriormente para um candidato assim e uma bancada assim? Seria uma questão saudável ou seria uma questão tão perigosa quanto estamos vendo agora a religião como ela é instrumentalizada? Vamos lá. Eu acho que a curto, médio prazo seria impossível. Impossível. Porque eu acho que os terreiros de Umbanda ou de Candomblé têm pouca união nesse sentido. Já se tentou, eu falo isso, né, com propriedade de conhecimento, porque eu já vi várias tentativas de se fazer um candidato que representasse a religião, né? Eu acho que poderíamos nos unir mais, né? Mas eu acho que ainda as necessidades pessoais, seja do sacerdote ou seja pessoal do terreiro,
sempre é colocada à frente da necessidade coletiva da religião. Então eu acho que até essa mentalidade amadurecer, né? Eu não estou dizendo que essa seja uma mentalidade ilícita, tá? Não estou dizendo isso, né? Porque se realmente eu preciso de mudança para aquele meu bairro, para aquela proximidade do meu terreiro, para a proteção do meu terreiro, para a proteção dos filhos de santo, eu não estou dizendo que é ilícito ou não é justo você olhar para isso de uma forma prioritária. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que necessidades básicas têm que ser cumpridas, sim. Agora, é por isso mesmo que até se cumprirem essas necessidades super básicas, de onde os terreiros estão localizados, da proteção contra a intolerância, até essas necessidades básicas serem sanadas, eu acho difícil ter uma unidade. E assim, eu vou mais longe. Eu acho que essa unidade ainda seria um pequeno e atrasado passo. Por quê? Porque quando esse passo fosse dado, esse passo seria ainda um retrocesso. Como assim, Bernardo? O passo nem foi dado e já é um retrocesso? É. Porque o ideal seria que nós não dividíssemos o bem para o povo por religião. Uhum. Por credo, por cor. Eu preciso ter um partido dos negros, um partido dos pobres, um partido dos gays, um partido dos umbandistas, um partido dos candomblecistas. Não. Eu tenho um partido do povo. Ele vai defender o povo. Independente da sua religião, do seu credo, da sua raça. Então, seria um passo importante, sim. Mas mesmo assim ele já seria dado dentro de um retrocesso. Que bom. Gente, nós já ultrapassamos o tempo. Já vai dar trabalho pro Léo, editor, para colocar isso na hora. Pois é. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui presente, que acompanhou a nossa live. O meu convite é para que nós possamos construir pontes desde a nossa realidade diária, que a gente possa construir diálogos, que a gente possa construir respeito e tolerância. Eu, padre da Igreja Humanidade Livre, sempre aberto e disposto e ao diálogo com pessoas que têm qualquer religião ou que não têm religião. E a ideia é que nós possamos construir espaços seguros para todos, onde todos sejam bem-vindos, onde todos também se sintam acolhidos. Pai Bernardo, já te vou deixar um convite aqui para uma próxima live onde a gente possa falar sobre abuso religioso, onde a gente possa falar sobre a construção de espaços seguros dentro dos espaços religiosos. E não tenho mais o que te agradecer, eternamente grato. Gente, Para Ser Umbanda é um livro maravilhoso que me ensinou muito da Umbanda. Olha aí. Muito bem. Pra Ser Umbanda. Rapaz, tô tão feliz. Olha aí, coisa boa. Rapaz, olha, eu vou dizer o prestígio, a honra de eu ter o meu livro lido por um padre amigo. Ô, rapaz. Eu adoro. Eu te falo que eu encontro sempre elementos muito bons e eu gosto de ler e reler os textos, porque me dá muito prazer, encontro novos elementos. Então agradeço a cada um de vocês, Pai. Meu beijo obrigado, meu irmão. Obrigado, tua bênção. Obrigado. E eu quero que você... Deus te abençoe, meu filho. E eu quero que você também diga suas palavras aqui para o pessoal antes da gente fechar oficialmente o nosso bate-papo. Queria te agradecer muito, meu irmão, muito mesmo. Queria te parabenizar pela sua visão laica, sua visão ampla. Eu acho que são de sacerdotes como você que a igreja precisa, tá? Eu acho que todas as igrejas precisam. Então é aquele negócio, você não precisa concordar com nem 1% do que eu falei aqui. Mas só em você ter me ouvido com respeito, né? E ter dado a atenção respeitosa, isso para mim já me valoriza como ser humano. Né? Eu acho que a gente não tem que trabalhar... Eu sou contra aquele negócio, tolerância. A tolerância é uma linha tênue entre o ódio. Eu te tolero. Não. Eu te amo apesar de. Eu gosto de você apesar de qualquer coisa. Né? Então, meu irmão, eu quero lhe dizer que eu gosto de você apesar de qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem que exercitar isso. A gente tem que exercitar a tolerância.
né? Porque se eu buscar a tolerância, talvez eu não consiga alcançar nem um pouquinho. A gente tem a parábola, né? Então eu tenho que mirar em cima, eu tenho que trabalhar o amor, eu tenho que buscar o amor para que quando cai um pouquinho das minhas incapacidades humanas, bata no mínimo no respeito. E eu posso tolerar e não respeitar, eu só tolero. Sim, só tolera porque tenho que tolerar, para não ir preso. Então vamos mirar no amor, para acertar no respeito e deixar a tolerância para trás. E meu convite a todas as pessoas que professam a fé cristã e que de alguma forma você sente medo, sente algum tipo de restrição com os nossos irmãos e com as nossas irmãs da Umbanda e das religiões afro-brasileiras, que você pense por si mesmo, tome a iniciativa de estudar esta forma de religião. Você não precisa se converter a Umbanda, mas conheça. Sim. E conhecimento liberta. Pense por você mesmo, acolha, abrace, ame, porque Jesus disse, ame o outro, não disse tolere o outro. Então, quem perguntou sobre o livro do Pai Bernardo, ele pergunta para ele lá no Insta dele. Tá no link da minha bio, vai no link da minha bio aqui no Instagram, tá no link da bio. Só clicar no link da minha bio, embaixo do meu nomezinho, Bernardo Oxóssi, tem um linkzinho, você clica lá já direto pro site da editora. E aí você compra no preço de editora. Olha aí, vai chegar na sua casa, você nem sai de casa para adquirir. Viu? E eu já tenho ele em versão digital. Então, gente, não perca, é um livro maravilhoso que eu gostei muito. Então, pessoal, muito obrigado, um beijo grande. Pai, obrigado, meu irmão. A gente se fala. Beijo grande. Beijão, Até mais, boa noite para todos. Tchau, tchau.